Sabe, quando a gente pensa na ceia do Senhor, o que normalmente vem à cabeça? Para muita gente, é aquele ritual, né, super solene, que se repete há séculos. Mas e se essa prática nunca foi feita para durar para sempre? Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação fascinante que enxerga a ceia como um símbolo que, bom, já cumpriu seu papel. Então a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: a ceia foi pensada para ser um ritual eterno, para sempre, ou era mais como um símbolo com data de validade? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, olha, muda completamente a perspectiva. Então, bora investigar isso. Ok, para começar, vamos fazer uma coisa um pouco radical. Vamos questionar o básico do básico. O próprio nome que a gente dá para essa prática e de onde ele realmente veio. Porque acredite, as palavras que a gente usa têm um peso enorme. Olha só que interessante. A gente fala Santa Ceia o tempo todo, né? É super comum. Só que esse termo, ele não está nos textos bíblicos originais. Isso foi algo que a tradição religiosa adicionou depois. O apóstolo Paulo, por exemplo, usava outra expressão, Ceia do Senhor. E essa pequena diferença de santa para do Senhor já é uma pista gigante sobre o objetivo original de tudo isso. E essa distinção de nomes já nos joga direto num ponto-chave. De acordo com essa linha de pensamento, quando Paulo escreveu sobre a ceia, a intenção dele não era tipo criar um novo rito sagrado, uma cerimônia para durar para sempre, não. Na verdade, ele estava mais para um bombeiro tentando apagar um incêndio. A missão dele era corrigir um problema seríssimo de divisão e desrespeito que estava rolando nas refeições da comunidade lá de Corinto. Beleza, mas aí fica a pergunta. Se não era um ritual completamente novo, de onde é que saiu essa tal ceia? A resposta, gente, está lá atrás, nas profundas raízes judaicas. Mais especificamente, na celebração da Páscoa. Isso é super importante de entender. Jesus não tirou um evento do zero, da cartola. Ele estava ali, com os discípulos, celebrando uma das festas mais sagradas do judaísmo, que era a Páscoa, aquela que relembra a libertação do Egito, a antiga aliança. Quer dizer, o palco para tudo o que ia acontecer já estava prontinho. E é exatamente nesse momento que a história tem uma virada de chave, assim, impressionante. No meio daquela celebração que já tinha séculos de tradição, Jesus pega aqueles símbolos que todo mundo ali conhecia de cor e reinventa tudo. Ele vira os holofotes para si mesmo e dá um significado completamente novo, definitivo para aquilo tudo. Vamos começar pelo pão. Quando Jesus fala, isto é meu corpo, ele está pegando um símbolo de libertação do passado e transformando numa promessa para o futuro. Aquele pão que antes significava a liberdade da escravidão no Egito, agora apontava diretamente para o corpo dele, que seria entregue como sacrifício final. E depois vem o vinho. O vinho passa a ser o símbolo do sangue dele. E esse sangue faria algo muito, mas muito maior que a antiga aliança. Ele ia inaugurar uma nova aliança. Ou seja, não era só sobre cumprir o propósito da Páscoa. Era sobre substituir esse propósito. Era literalmente o fim de uma era e o começo de outra. Certo. Agora vamos voltar lá para Corinto, para aquela carta de Paulo, e tentar conectar os pontos. A perspectiva aqui é que a instrução de Paulo não era um mandamento para todo mundo, para sempre. Era mais como uma correção cirúrgica, sabe? Bem específica para um problema que aquela comunidade estava enfrentando. E aqui vem um detalhe de contexto que, olha, muda tudo. A ceia do Senhor em Corinto não era como a gente imagina hoje, aquele ritual silencioso, com cálices pequenos, pedacinhos de pão, não. Era um jantar mesmo, uma refeição comunitária. E aí que está o problema. Esse jantar tinha se tornado um palco para umas divisões sociais bem feias. E essa citação do próprio Paulo escancara o problema sem filtro nenhum. Ele descreve uma cena onde os mais ricos chegavam, comiam tudo, bebiam até ficar bêbados, enquanto os membros mais pobres da igreja passavam fome. O problema, percebe, não era um erro no ritual, era uma falha de amor, de união. A correção de Paulo foi direto no coração da questão, não na cerimônia. Isso nos leva àquela frase que parece ser a chave de tudo: façam isso até que ele venha. Muita gente lê isso e pensa no fim dos tempos, mas segundo essa outra interpretação, a vinda que Paulo menciona aqui era um evento bem específico e que estava para acontecer logo, para aquela geração. O juízo sobre Jerusalém lá no ano 70 d.C., um evento que marcou o fim definitivo da antiga aliança. E se for isso mesmo, então a instrução tinha um prazo de validade bem claro. Tá. E se essa instrução tinha um prazo, o que acontece depois que o prazo acaba? É aí que a gente chega na conclusão dessa linha de raciocínio. A prática física, o símbolo, deu lugar a uma realidade espiritual, algo permanente. O foco muda completamente. Sai do símbolo físico e vai para a realidade espiritual.
A ideia não é mais comer um pão de verdade, mas sim se alimentar espiritualmente de Cristo, que se chamou de pão vivo. A comunhão vira uma experiência de dentro, constante, sabe? Deixa de ser um evento marcado no calendário. Então, para a gente resumir, a transição que essa análise toda propõe é muito claro. É uma jornada em 3 passos. Primeiro, sair da sombra do ritual e entrar na realidade que é Cristo. Segundo, trocar o símbolo físico pela comunhão espiritual que é constante. E terceiro, entender que a espera, até que ele venha, se cumpriu. Porque, nesta visão, ele veio em juízo no ano 70, para selar de vez a nova aliança. A transição, portanto, estaria completa. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Se o ritual já se cumpriu, o que é a verdadeira ceia hoje em dia? Bom, de acordo com essa perspectiva, não é um ato que se faz de vez em quando. É um estilo de vida, é uma vida contínua de amor, de partilha, de unidade. A verdadeira ceia acontece toda vez que a comunidade vive essa realidade de Cristo, uns com os outros. E, para fechar, a conclusão é um pensamento que é uau, muito poderoso. Se Cristo é tudo em todos, então a comunhão não é mais um evento com data e hora. Ela se torna a própria essência da vida. Cada gesto de amor, cada momento de união, de partilha, tudo isso passa a ser a verdadeira celebração da ceia do Senhor. É uma perspectiva que não muda só como a gente vê um ritual, né? Muda como a gente vê a vida em comunidade.